Então, nós somos o PET Biologia, eu sou o Felipe, e hoje a gente está estreando um projeto novo, que é o Divulga PET, e felizmente está sendo estreado pelo Emílio, que de início, quando o projeto surgiu, era exatamente a nossa ideia, era trazer o Emílio aqui. Então, nós somos o PET. O PET é um programa de extensão, né? Na verdade, ele funciona nos 3 pilares da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. E nós temos alunos voluntários e bolsistas. Então, se alguém tiver interesse em entrar no PET, participar, é só começar a participar das nossas reuniões. E o pessoal do PET está aqui na frente, tá? Tá todo mundo de preto, né? Então, se precisar de alguma coisa, é só falar com esse pessoal aqui. E é isso, então. Nossa reunião é de terça-feira a 12h30. Da 12h30 às 2h, então, se quiser participar, é só colar lá, tá? Segue nós! Segue a gente. Segue a gente no Instagram. A maioria dos nossos eventos a gente anuncia lá primeiro. Então, é o melhor lugar para vocês estarem informados do que o PET vai fazer. Então, já entrando na apresentação do nosso palestrante, o Emílio é graduado em Biologia aqui na Unesp Rio Claro. Então, é um dos nossos, retornando para onde ele fez a graduação. É mestre em Ecologia, mas aí não foi aqui, foi no Unicamp. E é professor também. E divulgador científico nos canais Blabalogia, da camiseta, e no podcast Os Três Elementos. Então, no YouTube, no Instagram, acho que ele vai passar o Instagram e o YouTube dele, mas segue lá ele também. E é isso. Bem-vindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. Voltar para a Unesp é um negócio sempre muito legal. Voltar como palestrante é um negócio meio estranho. Eu me vi há muito tempo atrás na posição de vocês, sentado vendo uma palestra, e acho que estar aqui é muito gratificante. Chamem sempre, a gente vem de graça, inclusive, a gente não cobra para estar aqui, o Pirula não cobra para estar aí, Carlos Luz não cobra, as meninas do Capitão Cientista não cobram. Quem vocês quiserem para falar de divulgação científica, chamem, porque é importante a gente estar nesses espaços. Fui convidado hoje para falar de divulgação científica, parte do que eu faço, mas daí eu me peguei, já fiz essa palestra algumas vezes, mas eu me peguei pensando o que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu estava sentado aí no lugar de vocês. Então acho que antes de falar de divulgação científica, eu vou pedir uma licença para o pessoal do PET, meio de surpresa. Eles não estavam esperando isso, a ideia era falar de divulgação científica, mas eu vou colocar um slide só. E eu vou dizer para vocês que na minha vida, eu não sei nem passar o slide. Não. Tudo deu errado. Certo? Onde é? Tá. Tudo que eu tentei fazer na minha vida, todos os planos que eu tentei fazer na minha vida, tudo que eu imaginava fazer na minha vida, eu estava tentando seguir um plano que eu fiz quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, como a maioria de vocês, eu pensei, pô, bicho é da hora pra cacete, planta é muito legal, quero fazer biologia, e aí eu tracei um caminho. Esse caminho envolvia entrar no colégio técnico para fazer bioquímica, eu entrei no colégio técnico e fiz bioquímica. Esse caminho envolvia entrar numa escola estadual, eu entrei numa escola estadual, uma faculdade estadual com vocês, vim estudar em Rio Claro. Mas daí esse já é o primeiro plano que deu errado, porque eu sou de Campinas, eu queria ter passado no Unicamp e passei aqui, graças a Deus. Aí já é o primeiro plano que deu errado. E daí eu vim estudar à noite ainda.
deu mais errado ainda. Meu pai queria que eu estudasse de dia, porque o que eu ia fazer durante o dia? Aí eu festei bastante, joguei bastante futebol, comecei a fazer iniciação científica. O outro plano meu que deu certo, eu conheci uma menina que eu gostava, comecei a namorar. E aí no último ano de graduação, o primeiro passo realmente errado da nossa vida aconteceu, que foi a gente virar pai. Eu virei pai aqui no Unesp, e aí foi um tropeção, mas o plano de menina de 13 anos ainda estava lá na minha cabeça. Aí eu entrei no mestrado na Unicamp, e no meio do doutorado eu descobri que eu odiava ser pesquisador. E que tudo que eu estava fazendo era para suprir as necessidades lá do menino de 13 anos de idade no plano que eu tinha feito. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, da vida de vocês, é uma coisa de velho, né? Que tudo vai dar errado. Todos os planos de vocês não vão funcionar. Nada do que vocês imaginaram que vai acontecer do jeito que vocês esperavam. Não adianta arrancar a sobrancelha igual eu arranco. Vai dar errado, faz parte da vida. Então todo mundo me pergunta, e aí entrando no tema da apresentação de hoje, como eu virei divulgador científico, eu tropecei na divulgação científica. Do mesmo jeito que eu tropecei no mestrado, do mesmo jeito que eu tropecei na escola que eu fui dar aula, do mesmo jeito que eu estava aberto a aprender coisas novas e a fazer coisas diferentes. Então eu conheço biólogos que são professores, eu conheço biólogos que são vendedores, eu conheço biólogos que trabalham no Ministério do Meio Ambiente, eu conheço biólogos que são divulgadores científicos, eu conheço biólogos que usam bermuda porque eu odeio usar calça, nunca mais eu quero colocar uma calça na minha vida, eu odeio usar calça, esse é o meu objetivo de vida no final das contas. E se vocês estão planejando fazer mestrado, doutorado, fazer um concurso, entrar na faculdade, virar professores e 42 anos depois, 45 anos depois de se aposentar, lá na sua vaga como professor da Unesp, eu garanto para vocês que isso não vai acontecer. E está tudo bem. É isso. É da hora, tem os outros caminhos bem da hora. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu vim fazer para vocês hoje, meu objetivo para vocês hoje é mostrar um caminho que é legal. Uma coisa que eu faço como biólogo que eu acho que é importante, que impacta as pessoas, que faz diferença, um pouquinho de diferença. E que está tudo bem. O Emílio de 13 anos era só um menino babaca que gostava de jogar videogame. Eu não preciso aos 43 anos estar ali justificando nada para ele, porque fazer divulgação científica é legal pra caramba. Outra coisa que eu posso dizer para vocês, vocês não vão ganhar dinheiro, mesmo vocês virarem professor da Unesp. Então não tenho isso na cabeça de vocês, certo? Deu errado, mas nem por isso deu errado. Está tudo certo, está tudo bem. Vamos lá, quem eu sou de verdade? Então, tudo que eu falar que eu sou, eu não sou sozinho. Há 25 anos sou eu e a Camila. Tudo que a gente faz juntos. A gente vive juntos, a gente trabalha juntos. Então tudo que eu falar aqui, eu não fiz sozinho. Tá? Então eu sou o Emílio, sou biólogo, como foi dito, formado aqui na Unesp, orgulhosamente formado aqui na Unesp. A primeira turma de noturno foi a minha turma, a segunda turma de noturno foi a turma da Camila. Nós hoje somos... Nossa, que frase horrível que eu vou falar. Empreendedores. Nossa, que nojo. Dá até um arrepio, não dá? Nossa, que horrível. A gente tem uma produtora de material científico. Eu não sou youtuber, eu não sou influenciador. Eu tenho uma empresa que emprega pessoas que a gente produz material científico. Parte do nosso trabalho é o que a gente faz na internet, mas grande parte do trabalho é o que a gente faz fora da internet. A gente já teve clientes como a AstraZeneca, o Butantan, a Unicamp, a Unesp. Nós produzimos conteúdo, muitas coisas que não estão com a nossa cara, muitas coisas que não estão com a nossa marca, muitas coisas que as pessoas não sabem que nós produzimos. Porque esse não é o objetivo. Nosso objetivo é produzir conteúdo. Especificamente, a gente produz um tipo de conteúdo que é conteúdo científico. Certo? Então a gente trabalha com essas marcas, a gente trabalha com essas empresas, nós empregamos pessoas que não são da área da ciência para trabalhar com produção científica. A gente já cuidou da rede do Butantan, de um laboratório do Butantan. Nós já fizemos material de comunicação interna para a AstraZeneca, que só os funcionários da AstraZeneca viram. Então, existe um mercado para aquilo que a gente é. E vocês podem me perguntar, tá bom, Emílio, o que a gente é? Eu não sei ainda, eu estou aqui me informando. O que a gente é?
E aí eu vou dizer uma coisa que é a minha visão, e aqui eu dou a minha opinião. Nós somos bichinhos que fomos treinados a vida inteira a estudar e resolver problemas. Se tem uma coisa que todo mundo aqui nessa sala sabe fazer, é estudar. A gente foi treinado, a gente foi medido em relação a isso. No vestibular que vocês fizeram, o que mediram não era se vocês eram inteligentes ou não, é se vocês saberiam estudar ou não para fazer aquela bendita, daquela maldita, daquela prova que a gente tem que fazer para estar aqui. Tudo que a gente aprende na biologia, a gente está aprendendo a estudar. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer, é estudar. E aí outra coisa que eu sei fazer é juntar as coisas que eu estudo para tentar resolver problemas. Então nós somos maquininhas de estudar e resolver problemas. Um pouquinho voltados para a biologia. Então quando é de biologia é mais fácil de entender, porque daí eu já tenho o vocabulário, eu tenho as ferramentas que eu preciso para isso. Então qual que é o nosso objetivo, qual que é o objetivo da nossa produtora? É pegar aqueles problemas que são estudados pela ciência e transformar aqueles problemas em algo que é fácil para quem não é da ciência entender. É fazer essa tradução sem emburrecer. Pode ser simples, inclusive, a gente só não pode ensinar errado. Mas o objetivo da nossa produtora é pegar o conteúdo que é difícil, porque o que a gente faz aqui dentro da academia é super difícil, e transformar em algo que é inteligível. Inteligível para quem? Para quem está fora da academia. Ou para quem não é da biologia. Ou para quem não é da física, da química, da história, do que a gente imaginar que a gente precisar falar. E aí, como nós somos biólogos, às vezes eu contrato um historiador, um físico, um químico, um matemático, que não é ciência, para a gente aprender as coisas e para a gente entender como que a gente comunica aqui. Então a gente tem uma empresa de comunicação. Essa empresa de comunicação tem um problema. O problema dessa empresa de comunicação, o problema que a gente tem com essa empresa de comunicação, é que eu preciso ser conhecido para as pessoas virem atrás da minha empresa para entenderem aquilo que eu faço. Certo? E aí como a gente se torna minimamente conhecido? Aí eu vou contar uma coisa para vocês que vocês já devem saber. Quem é conhecido é o Bonner. Quem é conhecido é o Neymar. O Neymar não pode ir ao shopping. Certo? Por quê? Porque tanta gente conhece o Neymar que ele não pode andar na rua se alguém tenta tirar foto com ele. Eu não sou conhecido. O Átila Yamarino, que é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, não é conhecido. Aí fala, pô, Emílio, mas 200 mil pessoas veem um vídeo do Átila. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então, o nosso objetivo é atingir as pessoas, mas nós não somos conhecidos. A gente é conhecido por um nicho muito específico de pessoas, que são aquelas pessoas que gostam de ciência. Ah, Emílio, você está se diminuindo. Você... Não. Só estou sendo realista. Eu causo impacto nas pessoas. Eu publico vídeos que são assistidos por 100 mil pessoas. Pô, gente, pra cacete. São 1000 vezes a quantidade de pessoas que cabem nesse lugar. Mas se a gente for pensar no tamanho do Brasil, no impacto que a gente tem em outras coisas, a gente não é conhecido. Só vou dar um dado para vocês entenderem a escala. As novelas da Globo. Quem é que assiste novela da Globo? Ninguém, né? Não, tudo bem. 3 pessoas, está ótimo. As novelas da Globo são assistidas por 40 milhões de pessoas todas as noites. Se vocês acham que as pessoas não assistem novela, é porque vocês estão na bolha de pessoas que não assistem novela. A novela da Globo é muito mais influente do que qualquer divulgador científico jamais vai ser. E quando a novela da Globo está falando do agro, ela tem um impacto na sociedade muito maior do que se a gente somar todos os divulgadores científicos que a gente está falando. Pô, Emílio, você está de novo se diminuindo. Não, eu só tenho noção de escala. Só tenho noção do impacto que eu vou ter. Porque senão eu fico louco. Senão eu vou jogar League of Legends o dia inteiro. Certo? Então, a gente precisa ter noção daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ser minimamente conhecido. Eu preciso que os professores da Unesp olhem para o meu trabalho com carinho e falem, vou pegar um pedacinho do dinheiro que eu tenho para fazer a minha pesquisa e vou te contratar para fazer divulgação científica, que é uma das fontes de renda que a gente tem. Então a gente está em 3 lugares hoje em dia. Tá? Então esses são os nossos 3 principais produtos que têm a nossa cara. A gente tem nosso primeiro trabalho de divulgação científica, que é a Globalogia. A Globalogia tem principalmente um canal no YouTube e um canal de Instagram, que é onde a gente produz conteúdo com mais frequência. A gente tem no nosso portfólio hoje o maior podcast de biologia exclusivamente do Brasil, chamado Biologia em Meia Hora.
Então a Camila faz um podcast, uma doutora em biologia faz um podcast de biologia todas as semanas, com meia hora. Então vocês, quando estiverem sendo adultos funcionais, está lavando a privada da sua casa, tem que lavar toda semana. Está trocando lençol da sua casa, está estendendo roupa. Biologia em meia hora, coloca ali, eu tenho certeza que mesmo vocês que estão estudando biologia vão aprender um pouquinho. E aí a gente entrou no mundo dos podcasts com 3 elementos, que a gente devia chamar de Emílio e os 3 elementos, ou de qualquer coisa, porque são 4 elementos, sei lá, o que aconteceu nessa história, que sou eu, a Camila, e aí o Carlos Ruas, um dos maiores cartunistas do Brasil, responsável por um cartão chamado Um Sábado Qualquer, não sei se vocês conhecem, Cães e Gatos. E quando eu falo maior, dos maiores cartunistas do Brasil, não é um exagero, ele é um dos cartunistas que mais vende no Brasil, ele é um dos maiores cartunistas do Brasil mesmo. E aí a gente tem o privilégio de trabalhar com os nossos amigos, e o Pirula, o Carlos Ruas e o Pirula são nossos amigos, frequentam a nossa casa desde antes da gente trabalhar. E o Pirula que a gente tem um programa que tem agora, inclusive, 7 horas da noite, tem um episódio. Entrem lá, se inscrevam no canal, deixem o like e deixem um comentário para ajudar o algoritmo. Porque essa é a nossa vida também, de entender como essas plataformas funcionam e o que a gente tem que fazer dentro dessas plataformas. Tá? Então, tá bom, então esses são os nossos produtos. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é comunicação e depois o que é divulgação ou comunicação científica. E a gente começa falando disso, discutindo o que é comunicação propriamente dita, certo? A comunicação nada mais é do que um ato em que você tem um emissor e um receptor de informação. Quando a gente fala de comunicação entre formigas, a gente tem uma informação que está sendo emitida e uma informação que está sendo recebida. Então, formigas emitem compostos químicos para se comunicar, as outras formiguinhas vão lá e usam as anteninhas para conversar com aquelas formigas. Cachalotes combinam entre si para qual lado eles vão no oceano. Grupos de 100 cachalotes fazem uma eleição e democraticamente determinam se eles vão virar à esquerda ou à direita no ambiente em que eles estão. Isso é comunicação, certo? Isso é uma outra coisa que vocês vão aprender. Vocês precisam aprender em relação à comunicação. Eu posso ter inventado essa informação sobre cachalotes. Eu só falei com certeza. Então todo mundo assim, ó, caralho, os cachalotes decidem democraticamente os negócios, mano. Simplesmente porque a gente não tem como verificar a informação que eu falei agora, que é um problema que a gente tem na internet, certo? Mas essa história de cachalotes democráticos é verdade, tem um vídeo lá no Babá, é só vocês entrarem, a referência está na descrição. Isso é uma outra coisa que nos difere quando a gente está falando de comunicação científica, que é, eu não estou dando minha opinião, o artigo está lá. Você quer saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Baixa o artigo que está em PDF na descrição do meu vídeo, que você vai saber. Então, comunicação científica é toda a comunicação, toda vez que alguém está falando sobre ciência para outro. E aí a gente pode falar de comunicação científica em vários aspectos. Por exemplo, um artigo científico é uma forma de comunicação científica. Na hora que eu publico meu artigo na Ecology, eu estou me comunicando cientificamente. Estou pegando aquela informação científica, transformando em alguma coisa e passando ela para frente. Inclusive, esse é o último passo do método científico. Quando a gente estuda o método científico, ele termina com você apresentando os seus dados, certo? Quando eu faço uma palestra, eu estou fazendo comunicação científica. Quando eu faço um vídeo para o YouTube em que eu estou falando de ciência, eu estou fazendo comunicação científica. Uma outra coisa importante, que é o papel de vocês, quando a gente está falando de negacionismo, quando você está falando com a sua tia no WhatsApp sobre vacina, você está fazendo comunicação científica, certo? Então, comunicação científica é qualquer ato em que você está falando sobre ciência com alguém. O que a gente defende com unhas e dentes é que isso precisa ter método. Se ciência tem método, divulgação científica também tem que ter método. Ele tem que passar pelo escrutínio, inclusive, do método científico. Tem que seguir os passos do método científico. Eu tenho que inventar como eu vou medir se aquilo está funcionando ou não. Eu tenho que pensar qual é o passo a passo daquilo que eu estou falando. Então, a comunicação científica é a comunicação em ciência, e aí é mais do que a gente acredita, o que a gente lê sobre coisas que têm impacto, que quanto mais método isso tiver, melhor. Tá? Então tá bom. Para quem fazer divulgação científica? Primeira coisa que a gente precisa quebrar aqui é que por muito tempo a academia se fechou na academia.
Tá? A academia fazia divulgação científica para quem estava dentro da academia. Eu vou falar uma outra frase muito pesada. A pandemia foi muito boa para a divulgação científica. Porque a academia percebeu que ficar presa dentro da academia só destruía a própria academia, a sociedade em que a gente tem inserido. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é que a gente precisa pensar socialmente por que a gente faz ciência. Vamos lá, vamos voltar a falar de vocês. Vocês têm que ter plena consciência de que o Estado paga para vocês estudar. Que muitas vezes, quando você vai fazer pesquisa, o Estado paga para você fazer pesquisa. Que muitas vezes a gente quer fazer pesquisa com aquilo que a gente acha da hora. E está tudo bem. É legal, eu quero trabalhar com os bichos que eu gosto, eu quero trabalhar com as plantas que eu gosto, eu quero trabalhar com ecologia, eu quero trabalhar com morfologia. Está tudo tranquilo isso. A única coisa que a gente tem que entender e ter consciência é que o Estado faz isso porque isso é importante para o Estado. Isso é importante para a sociedade. Então, que ficar dentro da Unesp, por mais quentinho que seja, por mais gostosinho que seja, é injusto. É injusto com quem está pagando a conta. Quem paga a conta é quem está da cerca para fora, não da cerca para dentro. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a ciência pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Ela não pertence a ninguém, porque se ela pertence a você, ela não serve para nada. Se ela está dentro da sua cabeça, ela é irrelevante para aquilo que ela se propõe. Poxa, Emílio, mas eu trabalho com cor de asa de borboleta. A sociedade se interessa por isso? Pra caramba. Do mesmo jeito que ela se interessa por cachalotes fazendo democracia para virar quando elas estão no mar. Do mesmo jeito que ela se interessa em ter água limpa em casa, e isso tem base na ciência. Do mesmo jeito que ela se interessa em produzir vacina. Porque o que a gente percebeu, e a gente vai falar mais para frente, que quando a academia se fecha na academia, quando dá merda lá fora e a academia fala, olha, eu tenho a solução, e ninguém acredita. Todo mundo olha e fala assim, ah, mas agora você tem a solução? Agora você tem a vacina? Pô, mas essa vacina foi feita em 2 meses. Aí a academia fala, não, tem 20 anos que a gente está estudando isso. O cara fala, não, eu só escutei isso agora. Como 20 anos? Do que você está falando? Então a gente tem que divulgar ciência, a gente tem que fazer divulgação científica para todo mundo. Inclusive para a academia. Então o que a gente precisa entender é formato. Que formato que eu uso para falar com o meu companheiro cientista? Que formato eu uso para falar com o pessoal do YouTube? Que formato eu uso para falar no TikTok? Eu não tenho a menor fucking ideia de como faz TikTok. Eu tenho 43 anos, eu não sei nem usar aquela porcaria. É insuportável aquilo. Você fica horas assistindo aquilo, o seu cérebro não grava nada. E tem gente lá falando que vacina não funciona. Eu preciso estar lá, não sei como. Por quê? Porque quem consome TikTok vai consumir lá. Não vai consumir no YouTube, nem no Fantástico. Porque ninguém aqui assiste Fantástico. Então, como estar no TikTok? Como que eu posso falar com todo mundo? Como que eu pego meu sobrinho de 8 anos, 9 anos, 10 anos e falo de ciência com ele? Como eu pego meu pai de 73 anos e falo de ciência com ele? Ah, é pelo WhatsApp? Vou contar um segredo para vocês. Outra coisa que ninguém mais aqui usa é Facebook, certo? O Brasil é um dos países do mundo que mais usa Facebook. Porque quando você assina o seu plano de celular de qualquer empresa que seja, ele te dá 2 coisas de graça: WhatsApp e Facebook. Então, a hora que eu abro mão de estar no Facebook, eu não estou falando com 90 milhões de brasileiros. Eu estou falando com grande parte da população. E essas pessoas ficam sem acesso a esse tipo de informação. Então, a gente precisa divulgar ciência para todo mundo. A gente precisa achar maneiras de divulgar ciência para todo mundo. Certo? Quais são as formas que a gente tem para fazer divulgação científica? Todas. Todas. Blog morreu. Mentira. Escrevam o texto de vocês e coloquem na internet. A televisão morreu. Ninguém assiste mais televisão. Mentira. Todo mundo assiste televisão. Mais de metade da população brasileira assiste Globo, SBT, Record todos os dias. A gente precisa estar lá. Museu. Nós somos um povo bastante interessante. Quando a gente vai para Nova York, a gente entra no avião, fica 11 horas no avião, desce do avião para ir no museu. A gente acha mó legal. Eu vou para a França para ir no Louvre. Eu vou lá ficar horas para ver a Mona Lisa, aquele quadro safado, sem vergonha, cheio de gente na frente. A gente tinha um museu no Rio de Janeiro chamado Museu Nacional que ninguém ia. E aí quando ele pegou fogo, todo mundo ficou mó triste.
puta, pegou fogo o Museu Nacional. Ninguém nem sabia o que tinha dentro. Então a gente precisa de museu. E quem aqui já foi em museu? Quem aqui lembra daí do museu? E em museu é legal pra cacete. É legal pra caramba. É uma das formas mais eficientes de divulgação científica. Pô, mas você vai para o museu, o guia vai levar 10 pessoas para ver tal coisa no museu. E aquela criança que foi nunca mais vai esquecer daquilo que ela acabou de ver. Às vezes, divulgar ciência não é sobre número, é sobre impacto. Ou, divulgar ciência sempre deveria ser sobre impacto. Nunca deveria ser sobre número. Então a gente precisa divulgar ciência em todos os lugares. Palestras como a de hoje é uma maneira de divulgar ciência. A gente vai começar a fazer 3 elementos ao vivo. A gente vai fechar um teatro, 150 lugares, e a gente vai chamar as pessoas para gravarem com a gente. Por quê? Porque não é sobre número, é sobre impacto. Emílio, vale a pena? Não vale a pena. Emílio, vocês vão perder dinheiro? Não, a gente só não vai ganhar. Mas mesmo assim é sobre impacto, é sobre tirar foto com a pessoa. Falei que eu não sou famoso, mas as pessoas vêm tirando foto, é legal pra caralho. E a pessoa não esquece daquilo, tem um impacto completamente diferente. E aí é que a gente tem os 2 demônios que a gente está vivendo hoje. Eu vou explicar para vocês porque a internet é um problema. E porque as redes sociais são um problema. A gente tem internet e a gente tem redes sociais. Vamos definir o que é rede social. Rede social é qualquer coisa que tenha interação entre a pessoa que está produzindo conteúdo e fazendo aquilo. O YouTube, pro Google, é uma rede social. Vou contar uma coisa para vocês que é assustador. Você, qual é a maior ferramenta de busca do mundo? O Google, qual é a segunda maior ferramenta de busca do mundo? Uma boa pergunta, não é? A segunda maior ferramenta de buscas do mundo se chama YouTube. Certo? Eu quero arrumar a geladeira da minha casa, eu procuro no YouTube. Eu já fiz isso. Eu quero arrumar a máquina de lavar da minha casa, eu procuro no YouTube. O segundo maior lugar de buscas do mundo é o YouTube. Eu quero saber se vacina funciona, pergunto no Google, aí chega um monte de texto, eu fico com preguiça de ler, eu vou para o YouTube e procuro um vídeo. Então esses lugares são um problema, por quê? Porque a gente volta para a Torre de Marfim. Porque ninguém quer ocupar esse espaço. Porque muitas vezes quando eu venho falar com vocês, a resposta de vocês é: eu não tenho tempo para falar sobre a minha pesquisa. E vocês, eu estou falando vocês. E aí o espaço é ocupado por alguém. E esse é um dos maiores riscos que a gente corre quando a gente fala de rede social. Certo? Então vamos lá. Por que fazer divulgação científica? Essa é uma outra pergunta muito interessante. Primeira coisa que eu vou falar é dessa aqui, ó, de cultura. Porque ciência é uma das coisas mais legais que existem na face da Terra. Se tem uma coisa foda que a gente inventou, a gente, humanidade, esse bando de macaco pelado que está dentro dessa sala aqui, depois que a gente desceu da árvore e perdeu o rabo, se chama método científico. Porque desse jeito a gente conseguiu descobrir coisas que mudaram a história do mundo, para melhor e para pior. Porque toda vez que eu leio um artigo científico que eu acho legal, eu fico arrepiado. Porque às vezes eu estou falando sobre o método de um artigo científico que é super elegante, eu tenho vontade de chorar de tão emocionado que eu fico. Por quê? Porque pessoas como vocês são capazes de descobrir como o mundo funciona. Isso é absurdo. Isso é muito legal. Isso é incrível por si só. E porque não é legal só a gente saber. Porra, é legal pra caramba, a gente deveria estar gritando em todos os lugares. A gente não deveria ter vergonha no trabalho que a gente faz. Por quê? Porque ciência é legal pra cacete. Segunda coisa que acontece é a gente está passando por um fenômeno muito difícil. O fenômeno muito difícil que a gente está passando é que as pessoas não querem mais estar na universidade. Então, se vocês olharem os dados de inscrição nas provas das maiores universidades do Brasil, o número de inscritos está diminuindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que está acontecendo com frequência é que quem entra quer ir embora. O sonho de metade de vocês é fazer mestrado, doutorado, pós-doc, fórum, o que quer que seja que vocês sonham para ir. Porque trabalhar no Brasil é difícil, porque a bolsa é baixa, porque é ser fadado a viver no perrengue o tempo todo. Mas foi mal, eu já saí, o problema é de vocês. A gente precisa de gente fazendo pesquisa no Brasil. A gente vive num país incrível demais. Então,
a gente precisa que a ciência continue sendo feita. Eu fico com dó às vezes que as pessoas mandam mensagem pra gente falando assim, cara, vou fazer biologia por sua causa. Eu fico, que legal. Parabéns. Tem um menino muito legal que acabou de entrar na USP, ele me manda mensagem sempre contando quanto que ele está achando o curso dele incrível. E aí eu penso duas coisas. Eu penso que legal, eu penso tanto que eu achei o meu curso incrível desde o primeiro dia que eu estava aqui. Tudo era legal. Tudo eu gostava. Todas as matérias eu gostava. Inclusive ser campeão de sinuca na cantina foi legal pra caramba. Tudo foi interessante quando eu estudei aqui, inclusive ser pai, certo? E a gente quer as melhores pessoas fazendo ciência. Então fazer divulgação científica é importante para cooptar vocês mesmos. Eu quero que vocês continuem. A ideia é sequestrar vocês para fazer ciência com cada vez mais qualidade. A ideia é trazer as melhores mentes para a ciência brasileira. E a ideia, que a gente vai falar lá no final, é lutar para que vocês não vão embora. Para que vocês fiquem aqui. Segunda coisa que a gente acredita fielmente, que as melhores decisões que a gente pode tomar na sociedade são baseadas em ciência. Ciência é a melhor ferramenta que a humanidade inventou para resolver problemas. Se a gente tomasse decisões baseadas em ciência, as nossas decisões seriam muito mais conscientes. Se a gente tomasse decisão baseada em ciência, aqui eu vou ser mais grosseiro ainda, os professores que me desculpem, a gente não estaria pegando ozônio, colocando numa mangueira e colocando na bunda das pessoas. E isso é aprovado pelo Estado. Então a gente precisa de decisões mais bem tomadas. A gente precisa que as decisões sejam baseadas em ciência. A gente precisa treinar as pessoas que não são da ciência para entenderem como a ciência funciona, para tomarem melhores decisões na vida delas. Então a gente acha que a ciência é um dos melhores jeitos para a gente ajudar a salvar vidas. E também pode afetar a saúde e o bem-estar das pessoas. E por último, a gente gostaria, do fundo do coração, que os nossos políticos tomassem decisões baseadas em ciência. A gente quer demais ter uma influência política real, porque os outros campos têm influência política real. Porque a bancada do agro é a maior bancada da história do Brasil. E a bancada do agro não representa nem 0,5% da população brasileira. E esses caras estão tomando decisões em relação ao futuro de vocês. Porque a bancada da bala é a maior bancada da história do Congresso brasileiro. E a bancada da bala está determinando se as pessoas vão poder ou não ter armas para fazer o que elas quiserem no estado em que vocês vivem. Porque a bancada religiosa é a maior bancada da história do Congresso brasileiro. De novo, as pessoas têm que ser representadas no Congresso brasileiro. A gente não está discutindo se elas têm ou não que ser representadas. Mas tem uma parte da população que não é representada. A gente pode falar de cientista, a gente pode falar dos povos originários, a gente pode falar de pessoas pretas, a gente pode falar de mulheres, a gente pode falar de um monte de coisa que é pouco representada. A gente quer mais ciência no Congresso. A gente acha que a gente precisa ter uma influência política. Como que a gente faz isso? Mostrando que ciência é importante. Tem uma pesquisadora que a gente trabalha com dentro de um grupo do Butantan chamada doutora Ana Marisa. Ela é docente de Butantan. Essa pessoa está querendo desenvolver no Brasil, porque o Brasil já foi um dos maiores produtores de vacina do mundo, por exemplo. Não sei se vocês sabiam disso. E aí a gente veio desmontando o esquema de vacina no Brasil, até chegar a pandemia, a gente tem que comprar vacina dos outros. E a gente passa por esse processo do mesmo jeito. A doutora Ana Marisa é uma pesquisadora que trabalha com venenos para descobrir remédios. Esse é o objetivo dela. E o trabalho da doutora Ana Marisa hoje é um trabalho 100% político. Ela não tem um trabalho mais de bancada. E ela só vai conseguir atingir o objetivo dela se a gente entender que política é importante, que ela precisa dos milhões de reais que ela precisa para fazer a pesquisa dela. Do mesmo jeito que a Unesp também precisa do dinheiro para fazer pesquisa. Certo? Vamos lá. Quais as dificuldades de fazer divulgação científica? E aí, só tem grana. Beleza? Eu vou contar uma história para vocês aqui que é super importante e super relevante para o momento que a gente está vivendo hoje.
Existe uma outra produtora de conteúdo no Brasil chamada Brasil Paralelo. Já ouviram falar? Brasil Paralelo, o ano passado, investiu 100 milhões de reais em propaganda no Google e no Facebook. Vou repetir. Brasil Paralelo investiu 100 milhões de reais em propaganda. E eles falam, por exemplo, que a escravidão foi boa para o escravizado. Certo? Isso é uma das coisas que eles falam ali dentro. Durante a pandemia, eles falavam que a gente estava exagerando e que tudo que a gente estava falando que era um problema da Covid era mentira. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu e a Camila somos duas pessoas que trabalhamos no quarto de casa e editamos nossos próprios vídeos. E quando eu tenho verba para fazer um projeto, eu contrato 2 editores. E a gente está concorrendo com uma empresa, dentre várias empresas, que só em propaganda no passado gastou 100 milhões de reais. Não é em produção, é em propaganda. Certo? Então o que falta para a gente é grana. O que falta para a gente é dinheiro. Dinheiro para quê? Dinheiro para contratar vocês para escrever para mim. Dinheiro para contratar o editor que eu preciso contratar. Dinheiro para comprar um microfone de 4 mil reais para o podcast que eu não tenho ainda. Eu preciso de 4. Ou seja, eu preciso de 16 mil reais para comprar microfone. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho 16 mil reais para fazer um podcast, para comprar microfone. Só para vocês terem uma ideia, o 3 Elementos hoje tem eu, a Camila, o Carlos Luz e o Pílula trabalhando, e a gente tem uma equipe de 4 pessoas que trabalham com a gente. A Luína, o Cleiton, o Fábio e o Juscelino. Tem uma pessoa para cuidar de imagem, tem uma pessoa para cuidar de áudio, eu tenho um produtor e um diretor. São 4 pessoas que trabalham com a gente. Esse projeto começa negativo todos os meses, 30 mil reais. Todos os meses a gente começa a menos 30. E a gente tem que ganhar 30 mil reais para ganhar dinheiro. Então, fazer divulgação científica profissionalmente, do jeito que a gente acha que vai causar impacto, custa dinheiro. E a gente não tem dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente diversifica. Então, lá no 3 Elementos tem o quê? Apoia-se. apoia.se/os 3 elementos. Você entra lá, você consegue nos apoiar com 15 reais. E a partir de 15 reais você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram. A gente está quase atingindo 5 mil reais em apoio. E aí vocês, se a gente atingir 5 mil reais em apoio, vocês vão ter acesso a uma newsletter sobre ciência produzida a cada 15 dias. Além disso, nós somos patrocinados pela Insider Store, a melhor marca de camisetas do Brasil. Se vocês quiserem, é só vocês clicarem no link aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vive num mundo em que a gente precisa ganhar dinheiro. De que maneira? De todas as maneiras possíveis. Mas, Emílio, o que você está querendo dizer com isso? Se eu quiser abrir o meu canal no YouTube, ali no meu quarto, no meu laboratório, para falar sobre ciência, qual que é o seu recado? Abra a porcaria do seu canal agora. Filma com o seu celular. Você não precisa de produtor. Você não precisa de gente para cuidar do áudio. Você não precisa de gente para cuidar do vídeo. Para fazer vai se tratar garota, é só ligar a câmera e filmar. Mas, a hora que a gente tenta ir para um profissionalismo, a hora que eu tento viver de divulgação científica, que é o que eu faço hoje, eu preciso ganhar dinheiro. Isso é outra realidade que vocês precisam entender. Eu hoje tenho o privilégio de ser um divulgador científico que vive de divulgação científica. Por 5 anos eu era um professor que fazia divulgação científica. Trabalhava 8 horas por dia dando aula e depois fazia divulgação científica no meu horário livre. Por 5 anos eu filmava no quarto com o meu celular, editava os meus vídeos e fazia tudo isso sozinho. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais produção a gente tem. Não sei se vocês conhecem Pedro Loss, Ciência Quase Todo Dia, que não é ciência todo dia, nunca foi ciência todo dia. Pedro Loss hoje tem uma equipe bem grande que trabalha com ele. Você vê o valor de produção dos vídeos dele? Incrível, faz vídeos lindos. Por quê? Porque ele tem dinheiro para isso. Não que ele não seja criativo, não que não saia dele os vídeos, mas se fosse só ele não ia conseguir fazer. Porque é impossível fazer aquilo sozinho. Então o que a gente precisa para fazer divulgação científica é de grana. De todas as fontes que a gente puder imaginar. Então tem um professor da Unicamp chamado Matias Pires, ele foi mandar um projeto temático para a FAPESP, e parte desse projeto temático quem escreveu foi eu e a Camila.
a parte de divulgação científica. Quando a FAPESP aprovou com o nosso nome, com o nosso canal, com o nosso conteúdo, e quando a FAPESP aprovou esse projeto, a FAPESP cortou parte desse dinheiro. Esse dinheiro não é do Matias, esse dinheiro é meu. A FAPESP deu esse dinheiro para mim indiretamente, sabendo do meu nome, sabendo o CNPJ da nossa empresa, sabendo tudo, sabendo que esse dinheiro vinha para cá. Por quê? Porque o Matias está fazendo um estudo na Amazônia que não pode ficar dentro da academia, precisa sair da academia. E para que isso saia da academia, eu preciso da FAPESP. Porque eu preciso contratar um editor, eu preciso contratar um cara de áudio, porque eu preciso fazer um puta de um conteúdo para que isso chegue na maior quantidade de pessoas possível. Então a gente precisa de dinheiro para fazer. Tá? O maior exemplo que a gente tem de mudança, de shift na divulgação científica é o que aconteceu na pandemia. Todo mundo aqui viveu a pandemia, não preciso explicar a pandemia para todo mundo. Mas o que aconteceu na pandemia é que a gente estava lutando contra duas coisas. A primeira coisa que a gente estava lutando era contra a pandemia. Tinha um vírus que matou pelo menos 700 mil pessoas no Brasil. Antes da vacina, todo mundo ficou trancado em casa, foi aquele inferno que a gente viveu. Mas a segunda coisa que a gente viveu na pandemia é um processo chamado de infodemia. Já ouviram falar em infodemia? Infodemia é aquele processo estudado pela academia que acontece quando você recebe tanta informação, mas tanta informação, mas tanta informação, é uma epidemia de informação, que o seu cérebro não consegue entender o que está acontecendo. Certo? Apesar da gente estar sentado nesse auditório, apesar de vocês estarem aqui, apesar da gente estudar, apesar de eu estar com esse microfone, nosso cérebro é o mesmo cérebro do macaquinho que desceu da árvore e que surgiu há 100 a 300 mil anos. Ele não tem a capacidade biológica de entender a quantidade de informação que chega na nossa cabeça. A gente não consegue processar tudo o que acontece. Voltando ao TikTok. Quem aqui usa o TikTok? Quem aqui já passou horas no TikTok, terminou e não tem a menor ideia do que viu? O seu cérebro não serve para o TikTok. Você assiste o negócio, acha legal, passa para o próximo, blá, blá, blá. Você ficou uma hora, você nem viu o tempo passando. Se eu te perguntar, explique 3 vídeos que você viu, você não lembra nem do último. Ou é mentira? Certo? Ciência mostra isso. Sabe como a gente faz? Eu pego a pessoa e coloco ela dentro de um aparelho de ressonância magnética e peço para ela usar o TikTok na minha frente. E o nosso cérebro tem um negócio chamado desassociação. Acontece quando você está lavando louça e nem percebeu que lavou louça. Que é aquele processo que você faz tantas vezes seguidas que o seu cérebro fala, não posso gastar energia com isso. E ele meio que desliga. Todo mundo já teve essa sensação. O TikTok causa isso em vocês. Certo? A infodemia ela é tão pesada, a gente tem tanta informação chegando na nossa cabeça, que o nosso cérebro não tem a capacidade de processar essa informação. A pandemia na minha vida foi um inferno por duas coisas. Em primeiro lugar, por causa da pandemia, em segundo lugar, por causa do meu pai. Eu recebia via WhatsApp 50 coisas para explicar para ele todos os dias. Certo? Todo mundo viveu isso. Isso aqui é verdade? Posso comer pepino contra a Covid? E se eu tomar cloroquina? O presidente estava dando para a EMA. A EMA não tem Covid. Então eu recebia essas informações porque meu pai recebia essas informações. Ele não conseguia processar tudo aquilo. Em primeiro lugar, porque ele é engenheiro, ele não conhece biologia o suficiente para processar tudo aquilo. Em segundo lugar, porque ele recebia 10 informações conflitantes por dia. Aí você não fala para mim, mas a pandemia acabou. Mudança climática, mesma coisa. Meu pai não me manda 50, mas ele só manda 5 por dia discutindo mudança climática. Aí todo dia eu ligo para ele e fico uma hora explicando para ele por que aquele artigo está certo e aquele artigo está errado. Dengue agora, a gente está passando por uma epidemia de dengue, está acontecendo a mesma coisa. Inclusive, as coisas se renovam. Então, na pandemia a gente não podia tomar vacina porque vacina causa autismo. Na dengue a gente não pode tomar vacina porque vacina causa autismo. Desde a década de 90, quando surgiu o artigo mentiroso do cara que fala que vacina causa autismo, toda epidemia que a gente tem que lutar contra o fato de que vacina não causa autismo, que a ciência já provou isso de todas as maneiras que você puder imaginar. Então a gente caiu nesse lugar, que tinha muita informação, muita gente falando, e a gente não sabia de quem, para que lado olhar. E por que isso foi bom para a gente? Porque isso chamou atenção para a gente. Porque nós, divulgadores científicos, que o nosso amigo Atila Marinho foi lá no Roda Viva, e ele teve um impacto que a gente nunca tinha tido antes.
Porque de repente eu fazia live e tinha 2.000 pessoas assistindo. Eu passava 1 hora respondendo perguntas nessa live. Que as empresas olharam para a gente e falaram, beleza, é legal conversar com esses caras, porque esses caras têm o mínimo de informação do que eles estão falando. Essa infodemia está ligada diretamente a um lugar que é o lugar do impacto das redes sociais. Então, a maioria das pessoas hoje se informam através de 2 caminhos. A tia Cotinha. Então, o WhatsApp é muito poderoso, porque a gente tende a acreditar naquelas pessoas que são próximas da gente. E o segundo lugar é rede social. E aí a gente tem alguns dados assustadores. Por exemplo, se vocês pegarem aquela tabela, a apresentação vai estar disponível para vocês. O que a gente tem ali na primeira coluna é a quantidade de pessoas que acreditam que a vacina da Covid causa impotência. E o que a gente tem aqui são as fontes de informação. O primeiro ali, ó, é rede social. E se vocês pegarem, 41% das pessoas que se informam por rede social acreditam que vacina causa impotência. E se vocês pegarem todos os outros grupos que tem médicos, jornalistas e as pessoas da família, isso cai para 20%. E aí se vocês olharem a primeira coluna do azul ali, tudo é absurdo que está escrito ali em cima, não dá para ler, e tudo é de rede social. A gente acreditou que ia ter uma vacina e ia virar jacaré, a gente acreditou que ia ter uma vacina e ia virar magnético, e a única coisa que me deixa triste é não ter virado jacaré e nem ter virado um magneto. Porque imagina, se eu fico imune e viro um jacaré. Se eu fico imune e ganho o poder de controlar o... Não, isso é legal pra cacete. Mas eu já ganho um superpoder de vacina. Eu ganho um superpoder de ser imune. Eu não tenho mais doença. A doença acabou com isso. Certo? Só que o que acaba acontecendo? A rede social é um lugar sem dono. E muitas vezes não indexado. Então eu vou explicar um conceito para vocês. Tem o conceito de internet e o conceito que aparece no Fantástico, vou falar até mais pertinho, de Deep Web. Já ouviram falar em Deep Web? A Deep Web é tudo que não é indexado na internet. Para vocês terem uma ideia, o WhatsApp de vocês é Deep Web. O grupo do WhatsApp de vocês é Deep Web. Por quê? Porque usa a internet, mas não é indexado na internet. Eu não consigo fazer uma pesquisa e achar o que você conversou na internet, porque aquela informação é encriptada. As redes sociais não são indexadas. A maioria das redes sociais são Deep Web. Eu não consigo fazer uma pesquisa dentro do Twitter, por exemplo. Eu consigo achar um tema, mas tentem achar alguma coisa específica dentro. Tentem achar alguma coisa específica dentro do Instagram. Você acha pessoas, mas assuntos são super difíceis de achar. Então o que as pessoas descobriram, muitas vezes aproveitadores descobriram, é que eu poderia vender muito bem o meu curso sobre água alcalina dentro do Instagram. Eu poderia vender muito bem o meu detox contra a vacina dentro do Instagram. Vocês sabiam que existe detox contra a vacina? Vocês não vivem o mundo todo. O cara vai lá e ele vende um tratamento, esse tratamento é vendido por R$5.000, em que ele faz um detox da vacina para tirar os efeitos da vacina em cima de você. É essa cara que eu faço mesmo. Como assim tirar o efeito da vacina? Que efeito que você quer tirar? Não, porque o mercúrio da vacina vai fazer não sei o que lá, que vai causar. Então o cara te coloca num soro, você paga R$5.000 para fazer um detox para a vacina. E isso não é indexado, eu não consigo achar essa informação. Eu não sei nem onde está a informação que fala que vacina contra a Covid causa impotência. E o que eu acho mais interessante dessa história é que causa impotência é a Covid. Tem várias pessoas que ficaram impotentes por causa da Covid. Do mesmo jeito que tem várias pessoas que tiveram infarto por causa da Covid. O número de infartos é maior em quem tem Covid do que em quem toma vacina. Mas as informações, elas estão ali. Então a gente estava combatendo duas coisas. A gente estava combatendo Covid e desinformação. Para vocês terem uma ideia, a gente fez, eu acho que está no próximo slide, 72 vídeos sobre Covid em 2 anos. Eu tive uma crise de ansiedade que a gente estava infartando e foi parar no hospital. Por quê? Porque era o tempo todo lendo sobre isso. Então vamos lá. O que vocês podem fazer? O que eu espero de vocês? O que eu espero de quem queira divulgar ciência? A gente precisa ocupar espaços. Então não adianta nada eu falar
que a rede social é um problema. Não vai acontecer nada com a rede social. O Elon Musk falou essa semana que o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF do Brasil, vocês podem gostar do Alexandre de Moraes, vocês podem não gostar do Alexandre de Moraes, vocês podem achar ele feio, isso é irrelevante para o contexto do que eu vou falar. O cara que é dono de uma empresa bilionária se acha no direito de falar que o ministro do STF do país que eu vivo deveria ser preso por aquilo que ele faz. Se a gente não entende o tamanho do absurdo que é ele falar isso, a gente tem um problema. E aí, de novo, eu não me importo o que vocês acham do Alexandre de Moraes. Não é esse o ponto. Vocês podem achar o Alexandre de Moraes a pior pessoa do mundo. O que, desculpa ser grosseiro de novo, o que a porra do Elon Musk tem a ver com o que está acontecendo aqui dentro? Então a gente já sabe que com a rede social não vai acontecer nada. O Twitter vai continuar existindo. O Instagram vai continuar existindo. O TikTok vai continuar existindo. Então qual que é o nosso trabalho? Ocupar o espaço. É enfiar o nosso pé lá. É falar aquilo que tem que ser falado em todos os espaços possíveis e imagináveis. Quando eu falo que eu não sei fazer TikTok, não é porque eu acho que a ciência não tem que estar no TikTok. Eu acho que eu sou velho, eu não entendo como fazer aquilo. Mas tem gente que entende. Tem um menino que fugiu o nome agora, que é um menino... Isso é uma outra coisa que eu vou falar sobre diversidade, que é um menino do Ceará, se eu não me engano, foi no Space Today outro dia, que ele é incrível. Ele é maravilhoso, ele tem o potencial para ser o maior divulgador científico dessa porcaria desse país. Sabe por quê? Porque ele não sou eu. Ele não é o homem branco que está tentando ensinar coisas para as outras pessoas. Você pode achar o que você quiser, mas isso é uma verdade. Ele fala com uma linguagem que eu não sei falar. Tem um sotaque que eu não tenho. Ele é muito melhor do que eu jamais vou ser, porque ele é incrível. Ele faz um conteúdo que eu não sei fazer, de um jeito que eu não sei fazer. Ocupem os espaços, se vocês quiserem. Ninguém aqui tem obrigação de fazer nada. Se vocês têm interesse sobre esse negócio, ocupem os espaços. Emílio, tem que fazer dancinha? Se você quiser, sim. Se você não quiser, não precisa fazer dancinha. Eu não faço dancinha. Certo? Façam aquilo que vocês acharem que tem que fazer. Tá bom. Outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que apoiar quem faz divulgação científica. Quando a gente fala deixa o like, quando a gente fala deixa o seu comentário, quando a gente fala se inscreve no canal, isso dá um trabalho para vocês de 2 cliques. Puta que me pariu, deixa o like no meu vídeo. Se inscreve no canal. Sobrou R$10, me manda. apoia.se /os 3 dentes. Ou catarse.me /novalogia. Não, é a melhor estratégia. Apoie os divulgadores científicos. Esse cara aqui, tem vídeo dele que eu não gosto, tem vídeo dele que eu não concordo. Ele é atacado semanalmente na internet, em todas as redes que vocês puderem imaginar. Ele falou que iam morrer 1 milhão de brasileiros na Covid. Lembram desse vídeo? Ele não fala isso nesse vídeo só para começar. Ele fala, se o Brasil não fizer nada, podem morrer 1 milhão de brasileiros de Covid. Esse é o vídeo. Ele apresenta vários cenários, inclusive, tem gráfico, é muito bonito esse vídeo, né? Morreram 1 milhão de brasileiros de Covid. 700 mil oficialmente. Ele nem errou. E ele é atacado todos os dias por ter feito aquele vídeo. Todo dia. Literalmente. Ele é xingado na rua. Imagina você fazer o seu trabalho e ser xingado na rua por fazer o seu trabalho. Beleza? Outra coisa, façam divulgação científica dentro da universidade. Usem o PET para fazer divulgação científica. Tá? Não sei se vocês conhecem, essa é a Luísa Caires, ela é uma das editoras do Jornal da USP, que faz um conteúdo de divulgação científica absurdo. Acompanhem o Jornal da USP. Exijam que exista o Jornal da Unesp. Trabalhem para o Jornal da Unesp. Produzam conteúdo de divulgação científica aqui dentro. Professores, próximo projeto que você precisa ter R$1.000 para fazer divulgação científica. Para quê? Para imprimir banner e espalhar para a autoridade. O que dá para fazer com R$1.000? Sei lá, faz o que dá para fazer. Ocupem todos os espaços sem dó. Estejam no Twitter, tenham depressão por estar no Twitter. Tomem remédio por estar no Twitter. Façam threads no Twitter todos os dias falando de ciência. Não sei se vocês seguem a Mel, se vocês não seguem, ela é incrível também, maravilhosa.
Quando vocês puderem, ela não mora aqui em São Paulo, mas quando vocês puderem, tragam ela, importantíssima na pandemia, genial, no Twitter, que é a pior rede que existe no planeta. Não existe. Você quer entender qual que é o churume da internet? Entre no X lá do Elon Musk. Só piorou depois que ele comprou, mas isso daqui, e a Mel trabalha lá, está lá todos os dias. Abram espaço, qualquer espaço que vocês tiverem. No meu caso, o espaço que eu tenho é o Blá Blá, no meu espaço que eu tenho é o 3 Elementos, para trazer o diretor da Anvisa para explicar para vocês como a vacina funciona. Se você tem o poder de ter um espaço, ofereça esse espaço para as pessoas que precisam falar, que a gente precisa escutar, certo? E aí a última coisa que eu acho que eu tenho, a gente fez os nossos 72 vídeos de Covid, e aí a última coisa que eu vou falar para vocês hoje, aí eu prometo que eu termino, já falei demais e a gente bate um papo, é uma coisa bem de esquerda, beleza? Se organiza, certo? Ninguém faz nada sozinho, beleza? Isso daqui é um projeto idealizado pelo Cândido Normose, não sei se vocês conhecem o Normose, que eu faço parte da organização, chamado Brasil Parasita. Beleza? Se existe o Brasil Paralelo, a gente cria um parasita para destruir quem é paralelo. Então, se a gente não tem dinheiro para trabalhar, o que a gente faz com o proletariado, com gente que trabalha, com gente que é pobre, é se juntar. Então, se vocês não se organizarem, se a gente não se organizar para conseguir as mudanças que a gente quer, a gente vai continuar sendo as pessoas gritando para nada. Mas, Emílio, eu preciso me organizar como? Se organiza do jeito que você consegue se organizar. Se organiza aqui dentro da Unesp para mudar aquilo que você acha que tem que mudar. Se organiza na internet para mudar aquilo que você acha que tem que mudar. Então se organize. Se organize da maneira que for possível, mas se organize. Ficar bravo com as coisas, ficar triste com as coisas, todo mundo fica. Ninguém é obrigado a ser revolucionário, ninguém é obrigado a lutar, mas se vocês acham que dá para mudar um pouquinho, mesmo que seja a sala de aula que vocês estudam, se organizem para mudar. Esse é o único jeito que a gente tem como lutar. Então esse projeto é um projeto que a gente está fazendo, que teve a primeira semana agora, que vai ter na semana que vem, que vai ter na outra, que vai ter na outra, que a gente não ganha um centavo, e a gente faz reunião toda semana, é um inferno, eu queria jogar LOL, eu queria assistir série, eu queria passear, e eu me organizei para estar lá todas as quartas-feiras para conversar com as pessoas que se dispõem a conversar, certo? Então fazer divulgação científica é importante, mas se organizar para que isso tenha impacto é mais importante ainda. Então tenham consciência de que em tudo a gente segue um método científico. A gente olha para a gente faz uma observação da natureza. Tem um cara falando que a gente tem que colocar ozônio no bumbum. A gente levanta uma hipótese. Ozônio no ânus funciona ou não funciona? A gente usa um método, uma revisão bibliográfica. Vai até a literatura, lê os artigos. Além disso, a gente tem um método de escrever um roteiro. A gente pega e escreve esse roteiro. A gente publica esse vídeo e a gente avalia o resultado desse vídeo, o impacto que esse vídeo teve. Uma outra coisa que é super importante que vocês tenham consciência. Se vocês entrarem lá no Babalogia hoje, no 3 Elementos, no Normose, no canal que vocês quiserem, a gente tem 90%, 99% de aprovação. Se vocês entrarem lá, é tudo joinha para cima. As pessoas nos amam. Eles falam tanto que eu sou incrível, tanto que eu alterei a vida das pessoas, tanto que eu sou maravilhoso. Em primeiro lugar, eu não sou nada disso. Em segundo lugar, a gente também precisa falar para convertir. Eu preciso fornecer subsídio para quem está do meu lado conseguir entender como participar da luta que eu estou lutando comigo. Na hora que eu faço um vídeo falando de vacina, tem gente que toma vacina que assiste meu vídeo. Mas eu estou tentando ensinar ela um pouquinho para quando a mãe dela perguntar para ela no grupo do WhatsApp dela, ela ter argumentos para convencer a mãe dela a tomar vacina. Certo? Então, o meu recado para vocês é, se vocês acham divulgação científica interessante, façam. Tem até uma profissão ali que dá para ganhar um dinheiro. Certo? Então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, para conversar, o que vocês imaginarem.
Valeu mais uma vez ao PET, a professora, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, gente. Tchau, tchau. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou embora também. Não tem problema. Vai lá. Boa noite, gente. Emílio, tem um tempo que você postou no Babalogia um vídeo que chama O Novo Velho Fascismo Europeu é Preocupante. E nele você discorre sobre a ascensão do neofascismo no mundo e tal. E no Brasil a gente tem um fascismo que ele é presente, né? Ele é forte e ele está crescendo cada vez mais. Desde o começo do século passado até o último governo, né? A gente viu muito isso. E há 2 semanas atrás eu vi que a bancada ruralista, que você mencionou, né? Eles estão se movimentando para proibir a pesquisa científica sobre carne artificial, porque eles não querem parar de lucrar com isso, né? Então o fascismo, ele interfere no nosso campo de atuação. E eu queria saber de você, se você acha que a gente, como biólogos, como divulgadores ou não, a gente tem algum dever político, e qual seria esse dever, e também como a gente conseguia tudo isso. Porque eu mesmo me sinto... Eu sinto que é muito difícil, assim, tipo, estudar, trabalhar, me atualizar, me mobilizar, fazer tudo isso bem, assim. Exige muita saúde mental. Obrigado. Que é o que a gente não tem, saúde mental. Eu vou de novo contar uma história para aproveitar para responder a sua pergunta. Em 2017, eu e a Camila, a gente tomou uma decisão que foi muito ruim para a gente, que foi assumir um papel político atuante no global. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: a gente tem que parar com essa história de que assumir um papel político é assumir alguma coisa partidária, isso não tem nada a ver com isso, e não falar de política é um ato político, certo? A partir do momento que, e aí, não vou, e honestamente, não é uma crítica a ninguém, mas o divulgador científico que não fala de política, ele está assumindo um posicionamento político, beleza? Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Qual que é a questão? A questão é que a partir de 2017, quando a gente se posiciona politicamente, a gente se posiciona politicamente à esquerda, e quando a gente se posiciona politicamente, principalmente em relação a coisas que deveriam ser básicas, como saúde pública para todo mundo, educação pública para todo mundo, defesa do meio ambiente, a gente não está defendendo, na nossa opinião, nada demais, assim, não é nada, nenhum absurdo. O que acaba acontecendo com a gente é que isso gera um afastamento, por exemplo, de patrocinadores. Então, a partir do momento em que você começa a ter uma posição mais política e combativa na sociedade, a sociedade reage de volta para você. E é isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é que as últimas eleições, as 2 últimas eleições para presidente, mostraram que a gente vive num país em que pelo menos metade das pessoas são conservadoras. E que se a gente for tomar uma posição mais progressista, a gente vai incomodar a metade da população que é conservadora. Tá? Respondida essa primeira parte de que tomar um posicionamento político vai ferrar a sua cabeça, porque daí você vai começar a ler mais, você vai começar a se inteirar mais, você vai começar a entender mais. Isso é um custo que você tem que estar disposto a pagar. Isso é uma outra coisa que eu falo para todo mundo, gente. Eu não sei onde o seu carro aperta, eu não entendo os seus problemas. Ninguém tem a obrigação de fazer nada, nem de se cobrar em relação a nada. Tá? Então, ao mesmo tempo em que eu falo isso, eu vivo num mundo em que, nesse vídeo especificamente que você falou, a gente consegue perceber que o fascismo deixou de ser aquilo que a gente falava que estava acontecendo para ser algo que está acontecendo. Então você tem um deputado português falando publicamente que é fascista. Você tem italianos parados na frente do Congresso Nacional fazendo um movimento fascista. Você tem um ex-presidente brasileiro da República pegando um tripé, fingindo que é uma metralhadora e falar que vai matar todo mundo que não é igual ao que ele acha que deve ser. Então a nossa postura é uma postura combativa, porque a gente olha para isso e a gente não consegue não fazer nada. Se eu acho que um divulgador científico, um cientista deve assumir o seu papel político, eu não acho nada.
Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas acham que é melhor para a vida delas e para o ambiente em que elas vivem. Se tem uma coisa que eu não faço é cobrar o outro por aquilo que eu acho que é o melhor que ele deveria fazer. Certo? Então, você tem um papel político na sociedade. Se você vai ser mais combativo ou menos combativo é uma escolha muito pessoal, porque na sua vida está acontecendo um monte de coisa. Na sua vida está acontecendo o que você vai comer amanhã, na sua vida está acontecendo que você tem que lavar roupa, na sua vida está acontecendo que você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar o aluguel, na sua vida está acontecendo um monte de coisa que eu não sei o que é, então eu não posso responder a pergunta individual de cada um. Eu me posiciono politicamente sempre, e meu posicionamento político não é em relação a um candidato. Eu votei no Lula, por exemplo, eu fui à posse do Lula, por exemplo, e quando ele apoiou o ozônio, quando ele liberou o ozônio nas pessoas, eu fiz um vídeo no Babalogia criticando o posicionamento dele. Do mesmo jeito que eu faço um vídeo criticando o posicionamento em relação ao agro que o governo brasileiro tem hoje e teve nos últimos 20 anos. Do mesmo jeito que eu acho que a gente deveria investir mais dinheiro em ciência, do mesmo jeito que a gente já deveria investir mais dinheiro contra o desmatamento, assim por diante. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente está num momento crucial da história do nosso país e do mundo em que a gente vive. E isso vai nos afetar, já afeta a sua profissão. Eu posso te dar um exemplo real, estou me estendendo demais, mas um dos meus melhores amigos trabalhar dentro do Ministério do Meio Ambiente. Por 4 anos o chefe dele foi um delegado que colocava arma em cima da mesa quando eles estavam fazendo uma reunião sobre uso de borboletas para medir impacto ambiental. Certo? De novo, não preciso explicar o absurdo que é um delegado participar de uma reunião dessa colocando uma arma em cima da mesa. Então isso vai afetar o seu trabalho, isso afeta a sua bolsa, isso afeta o trabalho que você faz. E aí decidir se você vai ter esse posicionamento ou não mais ativo é uma escolha individual para cada um, certo? Mais alguém? Posso falar sobre o microfone mesmo? O meu não é muito uma pergunta, é mais um comentário que eu estou percebendo com o tempo. Mas quando a gente fala de divulgação, eu vejo muita gente focando em sair da academia, e óbvio que isso está certo, tem que utilizar isso também. Mas tem muita barreira dentro. Então eu falo isso porque eu fui no congresso uns meses atrás e teve uma mesa redonda sobre divulgação. Foram 3 palestras. Uma foi legal, que realmente tentou furar a bolha, que foi da revista Galileu. As outras 2 foram basicamente cientistas falando de divulgação para cientistas. Dizendo que você explicar assuntos para quem está de fora, você simplificar, isso não é certo. Porque como é que você vai querer que as pessoas entendam se você não simplificar? E cientistas dentro do congresso achando absurdos que tivessem divulgadores científicos em redes sociais. E menosprezando basicamente o que eles fazem. Como se aquilo fosse fazer menos ciência, se tornasse menos científico. E quando alguém uma menina lá tentou questionar isso, ficou um climão muito chato, onde todo mundo viu ela como de errado. Então não é, sei lá, não é nem questão de perguntar algo, mas é só da gente lembrar que a gente tem que às vezes combater aqui dentro também, antes de conseguir sair lá fora. Sim. Porque se tem barreira aqui dentro que não te deixa sair, ou você é visto como menos cientista. Sim, cara, eu vou complementar o que você falou, só com uma informação que acho que é importante, que é a gente, no final das contas, sempre está falando de grana. Então, vou fazer de novo uma volta. Quando a gente vai pedir um projeto, qualquer projeto que seja, você tem a avaliação de tudo aquilo que você faz. Todo mundo aqui já deve ter pedido bolsa, já acompanhou um bolsa, ou tem sua bolsa, você manda o seu currículo e manda o currículo do seu orientador. Uma coisa que aconteceu muito, principalmente a partir da década de 90, foi uma mudança no sentido de estimular a ciência brasileira a produzir mais. E produzir mais tiveram algumas formas de se medir. Uma das formas de medir que é mais importante é medida em quantidade de artigos publicados e índice de impacto da revista que você publicou o artigo. Quanto mais artigos você tiver em revistas que têm mais impacto, maior a probabilidade de você ganhar financiamento para o seu próximo projeto e assim por diante. A grande questão que aconteceu nessa mudança de paradigma em relação à academia, pelo menos na visão de tudo que eu li, de novo, não estou dando a minha opinião, li uma discussão sobre isso, é que isso mudou o foco da academia para um dos tripés que a gente tem na faculdade pública, que é ensino, que é docência, ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir do momento que financeiramente a extensão ela não te dá ajuda
para você conseguir financiamento para sua pesquisa, não faz sentido, lógico, você gastar energia em extensão. O problema que isso gerou, na minha visão, é que a extensão ela foi abandonada por um tempo dentro da universidade pública. Ou ela tinha um impacto muito menor, e aí, defendendo os meus professores que estão aqui, os professores da universidade pública, cara, você sai do doutorado, faz um pós-doc, você foi treinado para fazer uma coisa e de repente você virou gestor, secretário, professor, extensão e um monte de coisa que você nunca foi treinado para fazer. Então, a visão que a gente tem, é uma visão que a FAPESP está trazendo de volta para a universidade, e o CNPq é a mesma coisa, a CAPES é a mesma coisa, é começar a dar peso para a extensão. A partir do momento em que você tem um peso para a extensão que vai te ajudar a ganhar grana também, você tem uma obrigatoriedade. Matias, meu amigo, não foi bonzinho. Para ele conseguir o temático que eu escrevi sobre extensão, foi importante para a FAPESP olhar e falar que o projeto dele era legal. A partir do momento em que isso começa a acontecer, você começa a mudar a visão dentro da instituição. Então a instituição começa a olhar a extensão, e aí que eu estou falando de extensão, eu estou falando de divulgação científica por parte da extensão, de uma maneira diferente e de uma maneira importante. Então, dando um outro exemplo para você, eu e a Camila, a gente já foi dar palestra em várias instituições, e a gente escutou de professores falando, muito bonitinho o trabalho de vocês, mas eu vou voltar para o meu laboratório, está tudo bem. Ele não vê valor no trabalho mesmo, porque em nenhum momento aquilo foi importante para ele. Mas na nossa visão isso tem que ser cada vez mais importante. Por quê? Porque vocês estão sendo atacados todos os dias. Porque o sucateamento da universidade pública é um processo, não é à toa. E porque se vocês não tiverem o apoio da sociedade civil, só vai piorar. Vocês precisam que quem está fora dali olhe para dentro da Unesp com carinho e queira proteger o que está aqui dentro. Então o que você relatou a gente já viveu várias vezes, mas tem um histórico também. E a gente precisa lutar para mudar. Então por que eu estou aqui? Porque apesar de eu dizer que a vida de vocês já está tudo errado, alguns de vocês vão virar pesquisadores. E eu preciso enfiar na cabeça de vocês que além de fazer divulgação científica, vocês precisam apoiar e construir projetos de divulgação científica. E aí eu vou ser grosseiro usando a sua frase, o mano está numa porra de um congresso falando que divulgação científica não é importante. É de rasgar o cuco dele. Desculpa, eu sempre gostei. Mas é isso. Desculpa, Camila. Desculpa, professores. Mais alguém? Oi. Diga. Ah, boa. Boa. Eu vou falar. Uma outra... Perfeito. Uma outra coisa que está acontecendo, a gente começou a receber esses departamentos, é a construção de departamentos de divulgação científica dentro das universidades. Então é um fenômeno bem recente, um fenômeno que provavelmente é uma resposta da instituição, das instituições ao que a gente viveu durante a Covid, a infodemia que eu expliquei para vocês, para a instituição de ensino participar disso. Então você tem departamento que, os departamentos eles vão estudar tudo, eles vão estudar o impacto da divulgação científica, qual que é a melhor maneira de fazer, vão criar ciência em cima de divulgação científica. Isso está acontecendo na Unesp, na USP, na Unicamp, nas federais e em várias universidades fora. Eu e a Camila, a gente estava vendo ontem um departamento na Alemanha, não vou lembrar a universidade agora, me desculpe, que é um departamento sobre isso. Então isso é uma outra coisa bem legal. Quando ele dava a prova para a gente, eu entregava a prova para ele e ele me dizia o que estava certo e o que estava errado. Eu no YouTube não tenho consciência se as pessoas aprenderam ou não, eu não tenho como medir isso, é impossível eu medir isso. E esses departamentos, dentre outras coisas, estão estudando formas de medir isso, de tentar medir o impacto. Mas você tem toda a razão. Mas eu sou uma pessoa, às vezes, esperançosa. A visão que eu tenho do que está acontecendo nas universidades que eu vou é que isso está melhorando. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que fazer divulgação é importante. Dentro da universidade mesmo, produzido dentro da universidade. E não só pegar dinheiro para fazer site feio, tá? Pegar dinheiro para fazer divulgação de verdade. Vai lá. Emílio, só complementando essa informação aqui, Manas. Vai lá, Manas. Quando você citou a questão dos projetos de extensão, a universidade agora tornou isso obrigatório. Sim. Você apresenta agora uma disciplina, a emenda da disciplina tem que estar acompanhada agora de um projeto de extensão. Inclusive, os professores estão sendo convidados para que
palestras sobre esse assunto. Eu acho Excelente. muito legal. Muito, muito bom. Vai lá. Tá bem baixinho, não sei se está funcionando. Agora tá. Vai lá. Obrigada pela palestra, Isso. primeiramente. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A Pode primeira fazer. é mais curtinha, mas eu queria perguntar, você citou que você coloca artigos, né, Sim. como referência na descrição dos vídeos, e eu queria perguntar se esses artigos, eles têm paywall ou não, ou eles só... Ó, eu vou contar para vocês, não pode sair daqui, mas vai sair. Paywall é uma desgraça para a gente que faz divulgação científica. A vantagem é que eu tenho que ter um monte de amigo que é professor, daí eles sofrem na minha mão, porque todo dia eu mando uma mensagem para 5 amigos professores para eles me mandarem os artigos em PDF, porque é o único jeito que eu tenho, porque eu leio todos os artigos que eu apresento no blá blá, senão a gente não lê, senão a gente não fala sobre, então eu tenho que ler o artigo, e 90% tem paywall, então é um problema que a gente vive. Então a hora que eu coloco na descrição do vídeo, é o link que vai ter o paywall. Só que aí, vou falar de costas para ninguém explicar. Tem o grupo do Discord do Blabla e talvez os PDFs estejam lá, mas não sou eu que coloco. Talvez os PDFs estejam lá, mas não sou eu que coloco, tá? Não sou eu que cometo esse crime de colocar lá. Tem um monte de gente, é público, alguém coloca numa pasta lá, mas não sou eu, tá? A minha segunda pergunta você falou bastante sobre que metade da população, enfim, né, não gosta de ciência, é anti-ciência. E eu queria perguntar como a gente alcança essas pessoas, porque geralmente, na minha experiência pelo menos, as pessoas entram muito na defensiva e é super improdutivo, assim, sabe? Eu acho que tem duas coisas que eu preciso falar para você. Em primeiro lugar, quando a gente fala que metade das pessoas são mais à direita no país, a gente tem que tomar um cuidado, porque isso não quer dizer que metade das pessoas não gostam de ciência. A evidência de que as pessoas gostam de ciência é que elas leem sobre cloroquina, certo? Então o problema é sobre comunicação e não sobre gostar ou não de ciência. Todo mundo gosta de ciência, todo mundo é curioso com ciência. Então o meu ponto que tem são dois. Um que eu sofro, e quem me ensina é a Camila, que é um negócio chamado acolhimento. A gente tem uma tendência a achar a pessoa que não se entende como a vacina funciona burra. Eu não estou falando de você, eu estou falando da gente. A gente tem uma tendência a falar de uma pessoa que tomar água alcalina faz bem porque muda o pH do sangue dela, qualquer maluquice dessa pula, porque ela não entende biologia básica. E a nossa postura é sempre uma postura de resposta agressiva. É claro que vacina funciona. Vai tomar a vacina, senão você vai morrer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem várias maneiras de conversar e que muitas vezes o terraplanista é o interessado em ciência que a academia virou as costas para ele. E que o que a gente deveria estar fazendo era abrir as portas para esse cara, para ele entender que a Terra não é plana. Certo? Então a gente precisa levar conteúdo de qualidade para essas pessoas de uma maneira mais acolhedora. Tem algumas situações que a gente tem que ser combativos, mas precisa ter o conteúdo acolhedor. E uma outra coisa que a gente precisa fazer, e aqui é um recado para quem está aqui mesmo, é que a gente tem que ser acolhedor com todo mundo. Então se você saiu do grupo da família, o grupo da família ficou sem você. Então eles estão ecoando as informações que já estão ali dentro do grupo da família. A sua tia está trazendo a água alcalina, a terra plana, o que quer que seja, e não tem ninguém ali para mostrar para ela que ela não está certa. Então, o que a gente precisa fazer, e isso é uma outra coisa que você falou de gostar de ciência, é que a gente precisa também separar um pouquinho do que deveria ser uma pauta para todo mundo discutir e uma pauta de um movimento mais progressista. A proteção da natureza não tem nada a ver com eu ser de esquerda ou eu ser de direita. Tomar vacina não tem nada a ver com eu ser de esquerda ou ser de direita. As pessoas deveriam entender ciência o suficiente para entender que elas têm que tomar vacina. As pessoas precisam entender como vacina funciona para entender que vacina todo mundo tem que tomar, não é uma proteção individual. E que a hora que ela não está tomando, ela está inferindo e está afetando o meu direito. Mas a gente precisa comunicar a ciência melhor do que a gente comunica para atingir
essas pessoas que pensam diferente da gente. Respondi a sua pergunta? Não sei. E seja mais acolhedor. Eu não sei fazer isso, mas daí eu mando o caminho. Aí ela é mais. Sim. Ah, não, aí. Perfeito. Tem uma corrente que eu acho bem legal dentro disso que você falou, que é a gente parar de chamar de divulgação científica de divulgação científica. Que a hora que eu falo de divulgação científica, eu já estou falando de aula, de ciência, de algo que tem ciência em tudo e a gente pode incluir e ajudar as pessoas com outras coisas ali no meio também. Tem um cara que eu adoro, que a gente adora, chamado Adrian Bliss, que é um americano que ele usa fantasias para contar as coisas. E ele fala muito de ciência, o canal dele não é um canal de divulgação científica. Ele tem um vídeo incrível que eu adoro, que é um vídeo sobre a Arca de Noé, que o Noé está ali fazendo uma lista de pessoas que estão chegando, e é sempre o Adrian Bliss imitando todo mundo, e aí chega um mamute e outro mamute, e são pai e filho. E aí o cara fala assim, era para eu ter trazido uma fêmea? E aí o Noé fala, Aí o pai dele fala, filho, pergunta se tem toalha. Então, as camadas disso para explicar a biologia, e aí você fala assim, mas isso não tem nada a ver com divulgação científica. Não, isso tem tudo a ver com divulgação científica. Isso tem a ver com a reprodução, isso tem a ver com extinção de espécies, isso tem um monte de camadas que não estão sendo discutidas claramente ali. Então tem várias maneiras de fazer. Vai lá, professor. Bom, Emílio, eu vou dar uma certa continuidade nisso que você está dizendo, que é uma das questões que tem me preocupado muito. Eu fui pesquisadora de divulgação científica a vida inteira, desde o meu doutorado, só que eu pesquisava as qualidades, nunca fazia divulgação científica. Tive até um projeto de divulgação científica aqui no campus, de 2009 a 2015, que era assessorado pelo pessoal do Labjor, lá na Unicamp. Mas uma coisa que me preocupou muito, e você falou no passando, que é o poder e o uso da ciência, né, no processo de divulgação. E essa coisa do Brasil Paralelo é uma coisa muito séria, que aqui na nossa bolha a gente não está sabendo, mas o Brasil Paralelo ele tem sido a fonte de informação de uma boa parcela do Brasil. E o problema não é falar de política do Brasil Paralelo, é falar daquilo que certifica a produção do Brasil Paralelo, que são os cientistas. E isso está muito unido dentro da terceira bancada que você esqueceu de citar, que é a bancada da Bíblia, que está se tornando tão forte quanto as duas outras. Eu não esqueci, o jurídico que não deixa. E que, em termos de dinheiro, ela está produzindo hoje quase tanto quanto o agronegócio. Acho que está ali. Se a gente pegar o caixa das duas, nenhuma das três paga, na realidade. Mas a questão é que umas dizem que pagam. A igreja é isenta, então ela está dentro da legalidade de não pagar. Mas o que me preocupou muito é que quando teve a Covid, eu fiz uma pesquisa, paralela, que não era do Brasil Paralelo, era uma pesquisa paralela, porque não, era só paralela, porque não estava financiada por nenhum órgão, que era assim, o uso que profissionais, cientistas estavam fazendo da sua condição de cientificidade, de cientista, para negarem a vacina. E são muitos os profissionais. Tem uma que é até muito famosa, que eu passei o vídeo dela para os meus alunos, porque ela ia em nome da universidade, ela ia em nome de laboratórios. E isso, eu acho que é uma das questões que eu gostaria que você nos ajudasse a pensar, que é como a gente conseguir ampliar e dialogar com essa ciência, ou essa também ciência que nega uma outra ciência, que é a ciência que a gente produz aqui. Então, porque alguns cientistas foram favoráveis não só a cloroquina, mas a ivermectina, que é o caso da Nuciquer, de afirmar que a ivermectina era boa para a Covid. O estudo não era randomizado, mas se dizia atuante de laboratório de pesquisa. Então, eu gostaria que você
desse para a gente algumas indicações de como que a gente pode operacionalizar as divulgações científicas, que quando nós temos uma outra divulgação científica que também, em nome da ciência, se coloca contrária àquilo que hoje na universidade, ou pelo menos em boa parte da universidade, a gente acredita. Uma coisa, tem alguns aspectos nisso. O primeiro aspecto é, a gente tem uma tendência, por não entender como a ciência funciona, a acreditar na figura de autoridade. Então, quando eu falo lá atrás, no meu segundo slide, que cachalotes são democráticos, as pessoas têm uma tendência a acreditar porque eu estou em cima de um púlpito com o microfone falando e falando que eu faço divulgação científica, falando alguma coisa. E aí o Brasil Paralelo e outras instituições que produzem conteúdo desse tipo, eles têm um poder muito grande de usar essa figura de autoridade, como você disse. Então, uma coisa que a gente escutou muito na pandemia, por exemplo, dessas fontes, é: pô, você é biólogo, você não é médico. E a resposta que eu dou para as pessoas é que o médico é o biólogo de um bicho só, né? Então, eu sei mais biologia do que um médico sabe. Desculpa eu falar desse jeito, mas eu sei. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive numa sociedade que tem falhas estruturais ligadas à educação muito grandes e que essas empresas deliberadamente se apropriam dessas falhas para conseguir ter o impacto que elas querem ter na sociedade, certo? E se apropriam, e aí, de novo, não sou eu que estou falando, assistam os vídeos que a gente publicou, todas as referências que estão nesses vídeos, nada disso vem da minha cabeça. É proposital, um movimento proposital de apropriação do discurso e de ocupação do espaço para levar a sociedade numa direção. Então a gente nunca pode esquecer disso. Uma outra coisa que é um defeito que a gente tem, que é um erro que você tem, você nasceu com um defeito, é que você tem escrúpulos, certo? A gente tem vergonha de fazer o que eles fazem. A gente não quer fazer o que eles fazem. Eu não quero usar a figura de autoridade para falar que A é A porque eu estou falando que é A. Eu perco o meu tempo ensinando como um método científico funciona. Então a gente está lutando contra duas forças, na minha opinião. A gente está lutando contra um sistema de ensino, que é um sistema de ensino deficitário, que é um sistema de ensino muito grande para um país muito grande em que falta professor, esse professor não é valorizado, esse professor tem um monte de dificuldade e isso joga na sociedade pessoas que não entendem direito como o mundo funciona, como o método científico funciona, e isso deixa a nossa sociedade suscetível a esse movimento de fake news. Ah, Emílio, de onde você tirou essa informação? A gente tem essa informação muito clara quando a gente compara níveis de educação em diferentes países e a penetração de fake news nesses países. Pega, por exemplo, os países nórdicos, que têm a melhor educação do mundo, de acordo com alguns aspectos, fora a Suécia, que é um caso à parte, mas que confirma a regra, você tem uma penetração de fake news muito menor e um impacto de fake news muito menor do que você vai ter no Brasil e nos Estados Unidos, que tem sistemas de educação muito mais complexos. Você pega a Coreia do Sul, acontece a mesma coisa. Pega a China, acontece a mesma coisa. O sistema educacional deles ensina melhor que a ciência e isso tem menos impacto. Então a gente tem que combater de duas maneiras. A gente tem que combater lutando para melhorar a educação, que é um projeto a longuíssimo prazo, educação pública acessível para todo mundo, com valorização de professor. Não sei se vocês sabem, os 20 países mais ricos do mundo que pagam menor salário para professor é o brasileiro, os 20 países do mundo mais ricos do mundo, o que o professor trabalha mais é o brasileiro, os 20 países mais ricos do mundo, o que o professor tem mais alunos é o brasileiro. Então não dá para esperar que a gente vai ter um resultado muito melhor do que a gente está tendo. Não importa a reforma do ensino médio, o que vocês quiserem chamar. E aí outra coisa que a gente precisa fazer, que é uma coisa que a gente discutiu muito no nosso projeto do Brasil Parasita, e não só em relação ao Brasil Paralelo e outros, é parar de ter vergonha de fazer conteúdo igual esses caras fazem. É ir para a briga de igual para igual. É apontar o dedo na cara das pessoas mesmo. Do jeito que eles fazem com a gente. Do mesmo jeito que eles fizeram durante a pandemia toda, chamando quem defendia a vacina de maluco. E aí a gente fica com vergonha de falar que quem defende cloroquina é maluco. Do mesmo jeito, com a mesma linguagem. Uma outra coisa que a gente vive, que é um problema sério, é um negócio chamado de assédio jurídico. Quando eu tenho a postura que o cara tem contra mim, ele me processa. Certo? Então, lá no Blá Blá, a hora que eu falo mal do Brasil Paralelo, eles têm
E eu não estou exagerando, gente, não é exagero. Eles têm um andar de advogado procurando conteúdo para processar. Aí sabe o que a gente fez? A gente tem um andar de advogado para defender a gente. Essa é a briga, a gente tem que brigar de igual para igual. Só que é uma briga muito ingrata, não tem solução fácil, né? E não vai ter. O que a gente tem que fazer é continuar brigando, certo? É desesperador às vezes, muitas vezes, mas é isso. Mais alguém? Pois não. Boa noite. Boa Obrigado noite. pela palestra. Então eu perguntei, como fazer uma boa divulgação com algo que já é bem divulgado? Porque, por exemplo, a dengue é uma coisa que a gente já sabe há uns tempos. Tipo, 2018, eu já estou ciente disso. Mas, mesmo assim, as pessoas não têm esse mesmo cuidado. E quando você fala que vai fazer uma divulgação da dengue, então você fala, puta, isso aí eu já sei. Por que eu vou ver isso, sabe? Tipo, as pessoas parecem que, mesmo já sabendo, não fazem o que é necessário, mas também não querem ouvir sobre isso. Cara, em primeiro lugar, as pessoas não sabem de nada, inclusive nós. Certo? Então, eu falei muito da gente, detentor de conhecimento, a gente isso, a gente aquilo. Todo mundo aqui é analfabeto em 99,9% das coisas que existem no mundo. A gente sabe mais ou menos 0,1% e com certeza até alguém sabe melhor que a gente. A primeira consciência que a gente tem que ter é que as pessoas não sabem de nada. A segunda consciência que a gente tem que ter, e que a gente não foi treinado para fazer divulgação científica. A gente não foi treinado para ser professor na maioria das vezes. O que a gente precisa fazer é procurar quem conversa com o público melhor do que a gente. Então, se a dengue voltou é porque ninguém sabe sobre dengue. Se as pessoas pararam de tomar vacina é porque, por mais que a gente tenha martelado na cabeça das pessoas 50 anos que elas têm que tomar vacina, elas não entenderam aquilo. A gente tem que fazer campanha todo ano. E a gente precisa de ajuda de quem sabe fazer aquilo. Por exemplo, existe marketing que pode fazer campanhas contra a dengue muito melhor do que a gente. Então, o que a gente precisa fazer é se associar com pessoas que se comunicam melhor do que a gente para levar a ciência para os lugares em que a gente quer chegar. A evidência que a gente tem disso é que o número de casos de dengue aumentou porque o investimento público em combate à dengue diminuiu. Então, a relação é direta. Então, a partir do momento que não tem comunicação, o número de casos aumenta. Então, o que a gente precisa entender é isso que eu tentei te dizer, que eu preciso martelar na sua desgraçada da sua cabeça que você precisa tomar vacina de tétano a cada 10 anos. Quantos anos você tem? 21. Você tomou com 20 anos a vacina de tétano? Também. Tomou? Você lembra de todas as vacinas que você tomou? Não, mas você sabe todos os reforços que você precisa tomar? Não, só confira na carteirinha. Você confere com que frequência? Quando aparece alguma campanha. Olha só que da hora. Mano, você está estudando para ser biólogo. Isso. Eu estudei biologia há 25 anos. Eu faço divulgação científica. E eu tinha 5 fucking vacinas atrasadas. 5. Você vai falar assim, ó, Emílio, você sabe me explicar como vacina funciona? Sei. Você já fez vídeo sobre vacina? 72 nos últimos 3 anos. Como que você estava com 5 vacinas atrasadas? Eu sou um imbecil que esquece que tem que tomar vacina, que não é só sobre saber, é sobre martelar na minha cabeça que eu preciso ir tomar a vacina. Então a gente precisa entender que eu preciso achar formas criativas de comunicar a pessoa por mais entediada que ela fique. É isso. Ela vai ficar entediada, vai bater lá. Você sabe sobre a dengue? Sei. E aí o cara mata um pernilongo na hora que está conversando com você. Já vivi essa experiência. Então você tem razão. É chato, é chato. Nosso papel é ser chato muitas vezes. É martelar na cabeça das pessoas que elas têm que tomar vacina. Martelar na cabeça das pessoas que elas têm que ver se tem água parada na casa delas. Martelar na cabeça das pessoas isso. E a única maneira de fazer isso é entender que a sociedade precisa cuidar disso. Então a gente tem que parar de eleger governador do estado que corta a verba para divulgar a dengue pela metade. É isso. Por mais óbvio que pareça, mas é isso que a gente tem que fazer. E é chato mesmo. Às vezes a gente tem que ser chato mesmo. Eu fiz um vídeo sobre Covid ontem. Eu queria morrer. Imagina quem estava me assistindo. Mas é sobre isso. Mais alguém? Oi.
falou bastante sobre a importância de um pesquisador, um professor universitário fazer divulgação científica. E eu, pessoalmente, encaro a importância da divulgação científica para sanar algumas dificuldades que a população tem, que levam a consequências para a sociedade, como, por exemplo, a questão das vacinas na biologia. Porém, eu sou da computação e eu vejo que existem áreas que é um pouco mais difícil da gente delimitar o que a gente tem que divulgar, onde entra essa importância. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Talvez falando um pouco, no meu caso, o foco é bastante em computação, mas pode falar sobre outras áreas também. Cara, eu acho que aí é só a minha opinião, tá? A minha opinião é tão boa quanto qualquer opinião de qualquer pessoa que está nessa sala e muitas vezes pior, beleza? A gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala de educação, e aí educação em qualquer esfera, e aí eu estou considerando a divulgação científica e educação nesse sentido utilitarista que você está trazendo para alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que eu faço quando eu estou fazendo divulgação é que eu falo de alguma coisa que eu gosto de falar, que eu acho legal. Eu acho que ciência é um negócio tão da hora, mas tão legal, mas tão legal, mas tão legal, que em primeiro lugar eu acho que qualquer coisa tem que ser estudada, e a segunda coisa que eu acho é que qualquer coisa tem que ser falada, independente dela ser útil para alguém ou não. Aí a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a medida. A gente estava conversando disso no carro hoje. A Camila tem o maior podcast de biologia, exclusivamente de biologia do país, chama Biologia em Meia Hora. Biologia em Meia Hora é escutada por 4.000 pessoas por semana. Aí você fala assim, ó, para números de internet, 4.000 pessoas não é nada, não é ninguém. Mano, 4.000 pessoas é gente para um cacete. São 40 auditórios desses cheios. Então o que a gente precisa entender é, você gosta de computação? Sim. É da hora? Sim. Tem coisa que as pessoas não sabem que seria legal elas saberem? Sim. Qual que é o termômetro disso? É o seu sim. Faz seu vídeo, coloca na internet, faz seu TikTok, coloca no Instagram. 5 pessoas assistiram, 2 pessoas deixaram o like, 1 pessoa escreveu lá, porra, que da hora o seu vídeo, acabou. A gente fica muito pensando o que nós vamos fazer, quem que a gente vai impactar, quem é isso, quem é aquilo. Cara, só faz. Por quê? Porque você acha legal. E o que a internet permite é que um monte de gente ache legal com você. Até terraplanista achou gente igual. Daria. Os caras acham que tem um domo na terra, mano, um monte de lanterna pendurada, acharam os caras que concordam com ele. Faz seu vídeo. Esquece se aquilo é importante para alguém. Se você acha legal, só faz. E aí, é claro, estou falando de um contexto muito específico. O meu trabalho é fazer divulgação científica. Para fazer o meu trabalho eu preciso pensar em audiência. Para fazer o meu trabalho eu preciso pensar no patrocinador. Para fazer o meu trabalho eu tenho um monte de outras coisas que eu preciso considerar na hora que eu estou escolhendo um tema. Agora, na minha visão de mundo, tudo que é feito aqui dentro da Unesp deveria ser falado para fora. Tudo, 100% das coisas. Por mais chato que o seu trabalho possa parecer para alguém que está fora, isso é problema do outro. O seu trabalho é legal para caramba para você. Você deveria falar sobre isso. Quando a gente fala de educação, a gente tem que parar um pouquinho com esse utilitarismo do que para que serve algo. A Camila fala uma coisa que eu adoro, que é, sempre que você aprende algo novo, uma lentezinha é colocada na frente do seu olho. E você nunca mais vai ver o mundo do jeito que você tinha visto antes. Não importa se você vai usar aquilo ou não. Eu estou estudando Python. Estou estudando linguagem de programação. É chato pra cacete, porque eu não consigo fazer os exercícios, porque eu tenho preguiça, porque eu queria fazer outra coisa. Mas é legal pra caramba, porque eu estou entendendo um mundo que eu nunca tinha entendido na vida. Mas é um saco fazer os exercícios, as aulas são chatas pra caramba, mas eu estou aprendendo. É isso. Agora, se eu vou usar isso um dia, se eu não vou usar isso um dia, pra que eu vou usar? Pra que eu estou aprendendo isso? De verdade, pra mim não importa. É legal aprender alguma coisa nova. Beleza? Obrigado. É isso. Mais alguém? Fala, Camilinha. Pode, aí nós vamos embora para casa? Então tá bom. Ah, meu Deus do céu, gente. Calma aí. Calma aí. Tá. Presta atenção. Átila Amarino, Sérgio Sacani, Pedro Loss. Vou me colocar nessa história. Emílio Garcia, Vlog Brothers, Pirula,
Os maiores divulgadores científicos do Brasil e os maiores divulgadores científicos do mundo compartilham algumas características. Em primeiro lugar, todos eles são homens. Segunda coisa, todos eles são cis. Terceira coisa é, todos eles são brancos. Quarta coisa é, todos eles têm entre 30 e 40 anos. Chega dessa merda. Ninguém aguenta mais ver esse bando de gente igual falando sobre nada onde quer que seja. Certo? De quem a gente precisa para fazer divulgação científica? Nossa, Emílio, um monte de menino branquinho no cantinho, você fala assim, pô, queria fazer um canal no YouTube. Faz, meu, faz. Seja mais um branco lá na internet fazendo divulgação científica. Mas a gente precisa de gente preta, a gente precisa de gente amarela, a gente precisa de gente vermelha, a gente precisa de mulher, a gente precisa de pessoas trans, a gente precisa de pessoas que não sejam o Emílio falando lá com o mesmo vocabulário, com o mesmo jeito de falar, com a mesma cara. O que a gente precisa hoje na divulgação científica é diversidade. E voltando à sua pergunta, eu não consigo falar com a minha filha mais. Eu falo com a minha filha todos os dias. A minha filha é uma das minhas melhores amigas, mas ela não assiste os meus vídeos. Ela não gasta 1 hora por dia igual uma laspina para me ver falando sobre ciência toda terça e quinta. Ah, Emílio, quer dizer que não tem gente de 15 anos que assiste? É claro que tem, mas a gente precisa de diversidade. Então, quando eu falo que o youtuber nordestino que vive no sertão do Nordeste é o melhor youtuber, o melhor divulgador científico do Brasil, é porque ele está falando com um tipo de pessoa que eu nunca vou conseguir falar. Nunca, nunca. Porque tem um negócio muito importante que é a identificação. Que é você se sentir representado. E essa representatividade eu não tenho. Então ela fica envergonhada, mas quando eu falo, é uma mulher fazendo o maior podcast de biologia do país, é porque isso é importante. Quando eu falo que a minha amiga Márcia Jamini, que é egiptóloga, que tem um canal sobre antropologia no YouTube, do norte do país, do nordeste do país, e que ela é muito importante, que todo mundo deveria conhecer, porque o sotaque dela não é escutado na divulgação científica. E porque ela é incrível. Porque ela sabe de Egito pra cacete, porque ela é uma excelente antropóloga. E todo mundo deveria assistir ela. A gente precisa de diversidade. Quando a gente fala da Anne e da Laura do Nunca Vi um Cientista falando sobre ciência, quando a gente fala da Mari Kruger falando sobre ciência, a gente está mostrando que existe diversidade. As pessoas se sentem representadas. E isso é fundamental. Tá bom? Tem mais uma? Última. Vai lá. Nossa, que legal. Fiquei por último. Eu só queria dizer que, escutando toda a sua palestra, eu te achei um baita de um mal-sucedido, deprimido e chato. É isso aí, mano. Nós somos tudo mal-sucedidos. Valeu, mano. Eu não sou nem daqui, tipo, sou de Araras, e quando você postou que ia vir pra cá, eu falei assim, meu Deus, eu preciso. Meu carro quebrou, eu dei um jeito de arrumar meu carro pra vir, porque eu falei, eu não vou perder isso por nada. Valeu. Gostou, pelo menos? Valeu a pena? Lógico que valeu. Só tem uma coisa, quando você começa a fazer internet, aparece os malucos. O cara que vem lá de Araras, com o carro quebrado, mano, mas valeu. E nós somos mal sucedidos, deprimidos e chatos. Uma vez, no primeiro vídeo dos 3 elementos, um cara escreveu lá, o Emílio é um mal sucedido, deprimido e chato. Olha que da hora. Um vídeo da internet, mano. O cara nunca me viu na vida. Isso é uma outra coisa que acontece na internet. Vai ter hater pra caramba. Só que o que a gente faz? A gente se apropria do que o hater falou e a gente vira um bando de mal-sucedidos. É isso aí, lá no 3 elementos somos todos mal-sucedidos. Beleza? Mano, valeu demais por ter vindo. Obrigadão. Ó, espero que vocês tenham gostado. Valeu demais por estarem aqui. Precisando, só chamar, a gente vem para falar de outros assuntos, vem para bater papo, vem para fazer o que precisar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa aula.